Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Entendeu, Pai? Nos acompanhem sempre aqui no nosso canal no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Bom, Matheus, agora episódio 13. 13. Dando continuidade, então, Deus não ficou muito satisfeito com Saul, não é isso? Foi. Fez merda para danar. Aí o profeta Samuel mandou avisar que Deus ia arrumar um outro rei, é isso? Ia arrumar um outro rei. E aí, quem é? Como é? No início, apesar da contrição, assim, o Saul fica desesperado, que agarra no joelho do Samuel, pelo amor de Deus. Aqui começa um padrão interessante, que apesar de Deus ter anunciado que vai trocar um rei, todo mundo entende que tirar efetivamente o rei é com Deus. Tipo assim, Saul foi propriamente ungido, propriamente aclamado, etc, etc. Assim, ele é rei, ele continua sendo rei, até ter uma intervenção divina. Então, no início, tem até uma hora em que, mesmo depois de falar isso, o Saul fala pro Samuel meio que dar uma validada de uma ordem que ele deu diante do povo, e o Samuel confirma. Então, tipo assim, em tese, ele ainda é o rei. Deus ainda valida. Enquanto ele ainda é rei. Deus ainda não tirou o trono dele. E aí, Deus vai mostrar efetivamente pro Samuel quem que ele quer que seja o próximo rei. E acontece mais um daqueles episódios, né, de uma pessoa aparentemente igual Saul falou assim, mas eu sou o menor do menor. Também vai acontecer uma situação dessa, porque Deus mostra uma família pro Samuel, pro profeta, lá em Belém, lá da família da Ruth, né, os descendentes da Ruth, que encontra lá o Jessé, que é o chefe da família, e Deus fala com Samuel, um dos filhos dele. Um dos filhos. Aí o Jessé vai apresentando filho por filho pro profeta, do maior pro menor. E aí chega os mais velhos, que é forte, que já é homem feito, que não sei o quê. Aí o Samuel fala, é esse cara, tá preparado para ser rei. Deus fala, não é esse cara. Aí vem o próximo. Aí no final ele vê todos. Aí o Samuel fala assim, ainda não é. Falta alguém? Não, falta o caçula. O caçula cuida dos rebanhos, lá na beira do deserto. Então aí quando o Samuel vê ele, Deus fala, ele, pode ungir. Que era o Davi. O filho caçula do Jessé. Mais um desses episódios no início da Bíblia em que Deus está sempre preferindo os filhos mais novos em detrimento dos filhos mais velhos. Igual aconteceu várias vezes no livro de Gênesis. Ele unge efetivamente o caçula. O profeta ungiu. Derramou lá o óleo, orou lá, etc. Que ele vai ser. Vai ser o rei escolhido por Deus. Mas aí é aquela questão, né? Igual também a unção do Saul também foi meio escondida. A do Davi também é meio escondida. Assim, ó, você sabe que você vai ser, mas até você ser, aí é com Deus. Onde, quando, por quê, segue a vida normal. Sim. Os filhos mais velhos de Jessé servem ao exército do rei Saul. Lembra que Saul está em guerra permanente, tá lá governa lá do acampamento. E depois que o Samuel meio que abandona o Saul, ele fica muito angustiado. A Bíblia fala que um espírito mau atormentava o Saul. O rei. Que aí muita gente interpreta como sendo uma depressão, psicose, mania de perseguição, enfim. Certo é que ele vivia atormentado. Já uma notícia ruim, ficou deprimido. Os filhos mais velhos do Jessé falam assim, rei, o nosso irmão toca harpa muito bem. O Davi ficou famoso na história por ser um músico muito famoso. Então tem os Salmos de Davi, grande parte do livro de Salmos foi composta pelo rei Davi. Ele era um grande musicista. E tudo na vida dele transformava em música. Tipo assim, cada pedaço da vida de Davi tem um salmo relacionado àquele pedaço da vida dele. E salmo é música? Salmo não apenas é música, como os salmos originais, eles são mantras. Eles foram feitos para você repetir liturgicamente, para sua cabeça conseguir, enfim, acessar as coisas místicas enquanto você está aqui repetindo as orações. Não sabia, não. Boa. Tanto que a gente fala, né, tipo assim, cantar o saltério, né? Assim, não fala não, só sei que fala. Ou você fala salmodiar, que é quando você canta os salmos, enfim.
chama ele para ele tocar para você, vai que você acalma com a música dele. E é assim que o Davi encontra o Saul, como um moleque ainda, Sim. e ele toca a harpa pro Saul, e toda vez que ele toca a harpa pro Saul, o Saul acalma. Então o Saul faz o Davi o seu escudeiro, para continuar, para tipo assim, ficar junto com ele, onde é que ele ia, o Davi ia atrás. Sim. E o Davi ficava ali atrás do Saul, onde é que ele fosse. Numa das campanhas contra os filisteus, que são os inimigos históricos, eles estão lá lutando contra... E os filisteus elegem um campeão. Era muito famoso também na antiguidade. Em vez de 2 exércitos se enfrentarem, você escolhe o melhor de cada lado. Eles vão lutar e quem ganhar leva tudo, para você não precisar ter um massacre. Era uma tradição da época. E o campeão dos filisteus fala que era um gigante famoso, gigante Golias. Sim. A Bíblia fala que ele tinha 2,90 metros de altura. Da altura dele. E fala que, enfim, ele ficava constantemente desafiando, chamando os israelitas para a briga. Fala assim, escolhe aí quem tem coragem de me enfrentar, e todo mundo fugia do pau, cagando de medo. E ninguém decidia. Numa dessas, o Davi sempre ia e voltava da casa do pai pro acampamento e tal. Aí Davi chega, o que está acontecendo? Não, o bendito lá do Golias está desafiando a gente, ninguém tem coragem. Aí Davi fala assim, mas por que ninguém tem coragem? Olha o tamanho dele e tal. E aí Davi escuta o Golias xingando também, tipo assim, vocês são tudo um covarde, que Deus é esse que manda vocês conquistar a terra e não tem gente valente e tal. Aí ele fala assim, qual que é o prêmio para quem derrubar ele? O prêmio é o seguinte, o rei vai dar muitas riquezas, ele vai ficar rico, vai isentar a família dele de imposto pro resto da vida, e ainda vai dar uma das filhas dele de mulher para quem é um bom negócio. Aí ele fala assim, eu vou. Aí todo mundo ri da cara dele. O Saul vira para ele e fala assim, você tá ficando completamente louco. Aí ele conta umas historinhas e fala assim, olha, uma vez uma ovelha minha se perdeu, um leão queria atacar ela, eu fui lá e enfrentei o leão. Não sei o que. Eu falei assim, esse cara é só um homem. A gente é o exército do povo escolhido por Deus. Olha pra você ver. Aí o Saul fala assim, então você quer ir, vai, mas pelo menos leva minha armadura. E veste ele com a armadura, ele não consegue nem andar com o peso da armadura, moleque ainda. Ele fala assim, eu não consigo, eu vou na cara e na coragem. Ele ainda não era até então um guerreiro tão renomado quanto ele seria no futuro. E ele não lutava de espada. Ele era treinado no estilingue, numa tiradeira. É uma tiradeira, né? Estilingue é diferente. Uma tiradeira. Você roda e joga. E aí ele vai, pega umas pedras lisas lá no rio e tal e vai. E aí quando o Golias vê ele, o Golias começa a zombar dele, zombar do exército, assim, esse é um exército que manda menino pra lutar em nome dele, que rei fraco é esse, que não tem homem que lute por ele. E aí o Davi faz um discurso, né? Você xingou o Deus dos exércitos. E hoje Deus vai te entregar na minha mão para provar de que existe um Deus que reina sobre Israel. Enfim, joga lá a pedra, dá na cabeça do Golias cai desnorteado, Davi vai lá, puxa a espada do Golias e decapita o Golias. Decapitou ele? Decapitou o Golias. E aí ele vira o cara, a sensação do exército. Aí o Saul realmente coloca ele como capitão do exército, promove ele lá na hierarquia, e ele passa a ser um dos maiores guerreiros do exército. Ele passa anos ainda servindo o Saul, só que ele ganhava todas as batalhas. Todas as batalhas que ele ia, ele ganhava. E o povo começou a amar ele, porque ele ganhava todas as batalhas. As mulheres começaram a compor uma música. Uma música, depois eu coloco o link existe um grupo de música tradicional judaica que ainda toca essa música no estilo da época. E assim, a musiquinha era: Saul matou milhares de filisteus, mas Davi dezenas de milhares. Então assim, ele começou a ficar mais famoso que o rei. Só que ele vira o melhor amigo do filho, herdeiro do rei, o Jonatas, beste do Jonas. E aí o Saul, sabendo que Deus abandonou ele, e sabendo que um dia Deus ia levantar alguém para tomar o lugar dele,
começa a ficar com muita inveja do Davi e começa a ter paranoia de perseguição com o Davi. Começa a deduzir, como você bem falou, que talvez seja ele. Deve ser o Davi, né? E ele começa a ficar com essa noia e ele começa tipo, a fazer umas artimanhas para ver se o Davi não morria. Então fala assim, olha, eu tinha te prometido uma das minhas filhas. A primeira o Davi fala assim, não, sou Zé Ruela demais para ser genro do rei. E aí a primeira casa com outro cara. Passou. Quando chegou a hora de casar a segunda... Esse é o passo. Quando chegou a hora de casar a segunda, que era Mical, o Saul falou assim, não, filho, é pra você ganhou lá do Golias. Ele falou assim, não consigo pagar o dote. Ele falou assim, me dá como dote, então, o prepúcio de 100 filisteus. Teve uma amiga nossa que perguntou num comentário, né, o que significava circuncisão. Na hora que a gente falou de Abraão, a gente não mencionou com detalhes. Quando Deus faz aliança com Abraão, o sinal da aliança do povo, nos homens, você era circuncisado no 7º dia. Que era o dia também que você recebia o nome. A criança só recebia o nome no 7º dia? Depois de circuncisado. Então, colocamos assim, me dá 100 prepúcios filisteus, quer dizer assim, para provar que não era israelita, que você matou um não judeu, né, um não hebreu. Me dá o prepúcio de 100, tipo assim, mata 100 inimigos, que é o dote da minha filha. Aí o Davi vai lá e mata 200. Tá fácil. Ele vai, tipo assim, não é o suficiente para comprar uma princesa, toma aqui 200. E casa com a Mical. Mical? E vira genro do rei. E aí, senta na mesa da família real, aquelas coisas tudo. Só que o Saul queria que ele morresse numa dessas. Né? Que tipo assim, vou mandar ele contra 100 para ver se não vai matar ele. O cara vai mata 200. E aí ele fica tão neurado, fica tão nervoso, que numa dessas coisas que ele tá lá com o espírito mal dele, do Davi tentando tocar pra ele pega a lança dele e tenta, tipo assim, lancear o Davi. E isso acontece em 2 episódios espaçados. É aquilo que a gente fala, né? Às vezes, quando a Bíblia foi compilada, às vezes eram 2 episódios que juntaram, né? E ele fez isso na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Aí depois que ele tipo, tenta lancear ele, o Davi fala assim, então, deixa eu ir pro campo de batalha, tchau. E some dele. Mas ficou por elas. Depois o Saul tenta chamar ele de novo. Aí o Jonatas, coitado, vai lá tentar chamar o Davi. Aí o Davi falou assim, seu pai quer me matar. Ele falou, não, ele jurou pra mim que não quer te matar. Foi só um ataque de loucura. Eu falei, quer testar? Vai na frente, eu não vou chegar para a festa. Quando seu pai ficar enfurecido, ele vai perguntar onde é que eu tô, você fala assim, não, ele foi cumprir uma festa de família lá, assim, se ele ficar bravo, é porque ele queria que eu estivesse lá para ele me matar. Dito e feito, o Jonatas vai, no 3º dia de festa, o Saul fala assim, cadê o Davi? Aí o Jonatas fala, não, fui eu que liberei ele. Não vai vir. Porque ele não vai vir, porque ele vai ficar... E aí o Saul o Saul pega a lança pra matar o Jonatas na hora que o Jonatas fala que o Davi não ia vir. Ele tava totalmente irado, aí o Jonatas manda mensagem pro Davi e fala assim, não apareça aqui se você... Vai morrer. Se você preza pela sua vida. Eles fazem um juramento de sangue, o Davi e o Jonatas, de que eles nunca iriam um atacar o outro. Tem até um fato simbólico também, que o Jonatas tem uma hora que ele admite pro Davi que ele sabe que Deus vai acabar fazendo o Davi rei a despeito de si mesmo, que ele era o próximo na linha de sucessão. Ele tinha noção disso. Ele entrega, inclusive, a espada e o manto dele pro Davi, como assim, reconhecendo que ele que era o herdeiro e não ele. E o Davi foge. O Davi vira um errante, tem um bando que sabe, que defende ele, mas tal. E o Saul começa a perseguir o Davi pelo país, assim. Em 2 ocasiões, nesse meio caso, o Davi ele dá a Mical para outro homem, o Saul dá a Mical para outro homem casar, e aí Davi... Ele chegou a casar com Davi? Não, ele era genro do tinha rei. casado e como o Davi foi embora, tá fugindo, ele passou a mulher para frente. Passou a mulher para frente, aí Davi se sente livre e começa a casar com outras mulheres que ele vai encontrando pelo caminho. Os reis eram polígamos, né? Então o Davi começa a casar. Nessas perseguições também 2 relatos, que provavelmente eram 2 tradições diferentes que foram juntadas. 2 vezes Davi poupa a vida de Saul, tipo assim, o Saul tá perseguindo o Davi. Aí ele, tipo, acampa pra dormir. Aí o Davi consegue infiltrar no acampamento, ele poderia matar o Saul a qualquer momento, mas não mata, ele corta um pedaço do manto do Saul, e aí quando o Saul acorda, ele tá, tipo, do outro lado do rio, ou em cima do monte, ele fala assim,
aqui, Saul, quão perto eu cheguei de você. Mas eu nunca te mataria, porque quem sou eu para matar o ungido do Senhor? Eu, tipo assim, não sou eu que vou te matar. O seu reinado tá nas mãos de Deus. Na hora que ele assim, quiser, na hora acaba. que ele quiser, acaba. E o Saul chora sempre. O Saul fica sempre atormentado. Ele fala assim, você é muito mais justo que eu. Hoje eu sei que efetivamente Deus vai te fazer rei. Né? Seja abençoado, meu filho. E coisas assim. Só que aí ele persegue tanto Davi que o Davi tem que se refugiar fora do reino. E olha que engraçado, aquelas coisas, né? Às vezes, quando as pessoas contam a vida do Davi, esquecem de alguns episódios sórdidos. O Davi tá mais ou menos como um chefe de bando, fugindo do Saul. E ele tem que fugir, ele acaba se tornando um líder mercenário. E ele acaba indo para a terra onde moram os filisteus. E ele acaba sendo empregado por um dos chefes dos filisteus. O Davi vira vassalo dos filisteus, dos inimigos maiores do país dele. Inclusive, ele ficou famoso por ter matado um filisteu. Ele dá tanto sucesso, só que ele fala que ele dava uns migué na hora de matar os israelitas. Ele ia para outra frente de batalha e matava gente de outros povos, tipo amonitas, amalequitas, etc. Mas ele fingia pro patrão dele que ele tinha matado israelitas. E aí o chefe dele gosta tanto dele que dá uma cidade para ele governar, ou seja, ele vira um lorde vassalo dos filisteus, etc. E aí chega numa hora que aquele momento de suspense, assim, os filisteus se concentram todos numa cidade para atacar os israelitas. E aí o Davi fica tipo assim, não sei se agora eu vou conseguir escapar. Esconder, né? Só que aí os outros chefes dos filisteus viram pro chefe do Davi e falam assim, esse daí é de nascença israelita. Vai que na hora da batalha ele vira a casaca, ataca a nossa retaguarda. Aí o chefe dele fala assim, ó, os outros líderes estão mandando eu te dispensar. O Davi ainda se faz de ofendido, tipo assim, quando que eu fiz alguma coisa nesse tempo todo contra você? E tal. Ele fala, não, mas vai. Não vai nessa não. Aí fica em suspenso aí o Davi nessa, do lado dos filisteus, mas não matando o israelita. Corta pro Saul. Tá lá o Saul, reunindo o exército para combater os filisteus. E ele tá totalmente desesperado, porque ele tá com essa noia de que o Davi que vai ser o próximo rei, etc. Aí ele joga lá os dados da sorte, não sai resultado nenhum. Ele pede pros profetas do acampamento falar que Deus não tá revelando nada. Faz sacrifício, os sacerdotes não discernem o resultado do sacrifício. Eu preciso falar com o profeta Samuel. O profeta Samuel tinha morrido nesse meio tempo, aí todo mundo pranteado, enterrado, etc. Eu preciso falar com o profeta Samuel, eu preciso falar com o profeta Samuel. Ô, você tá doido? O profeta Samuel tá morto. Ele falou assim, nem que ele esteja morto. Então, ele manda chamar uma feiticeira, uma médium. Sim. A feiticeira fala assim, até parece, o rei Saul jurou de morte todos os feiticeiros da terra. Ele vai escondido, ela não sabe que ele é o rei Saul. Ele fala assim, não, mas eu te garanto que você não vai ser morta. Assim, quem que você quer chamar? Ele falou assim, o profeta Samuel. E aí a Bíblia não é muito clara, porque o espírito do profeta Samuel aparece. A Bíblia não é clara se ele apareceu de livre e espontânea vontade, ou se realmente foi a feiticeira que invocou o espírito do Samuel. Fato é que isso era contra todas as leis, né? Tanto a lei mosaica, que mandava você matar todas as feiticeiras e necromantes, etc., quanto pelas leis que o próprio rei Saul tinha instituído quando virou rei. E aparece o profeta Samuel, o espírito do profeta Samuel. E o profeta Samuel fala, por que você me acordou do meu sono? Assim, pô, qual é? E o Saul falou assim, ninguém me respondia, o povo está juntando contra mim, o exército deles é maior que eu, e vocês me abandonaram. E o Saul falou assim, mas eu te avisei que Deus te abandonou. Deus tirou o reino de você, ele vai dar pro Davi mesmo, e amanhã, a essa hora, você e os seus filhos vão estar junto comigo na terra dos mortos. Nossa. Ferrou. E aí Saul vai pra batalha. Ele vê os filhos dele morrendo na batalha um por um. Quando o exército dele, tipo, parte em debandada, totalmente derrotado, ele vira pro escudeiro dele e fala assim, me mata. O escudeiro não tem coragem. E aí o Saul cai sobre a sua própria espada.
ele comete suicídio. Olha isso, velho. E aí, enfim, encerra-se assim o primeiro reinado dos reis de Israel, Primeiro rei de Israel, que é Saul, que morre assim, abandonado por Deus, se suicidando no meio do campo da batalha, vendo os filhos dele morrendo tudo. Morreu todos os filhos. Não todos, a gente vai ver. Inclusive, a família de Saul, a gente aparecem descendentes da família de Saul durante toda a Bíblia, assim. Sim. Mas fato é de que ali, né, acaba, né, eles enquanto a família real, digamos assim. Então Saul foi o primeiro rei, Davi vai ser o segundo. Davi vai ser o segundo. Davi é aclamado rei pela tribo de Judá, em detrimento das tribos do norte, que vão aclamar inicialmente um dos filhos do Saul, que não morreu na batalha. Isso aí já mostra um germe dessa diferenciação entre Judá de um lado e o resto das tribos do outro, que vai ser importante, a gente vai ver nas próximas coisas. Davi reina como 7 anos como rei só de Judá, até ele virar rei de tudo. Das 12 tribos. Das 12 tribos. E aí a gente vai ver como que, no próximo episódio, como que é o reinado de Davi como rei. Você falou que ele não foi muito santo. Uma das coisas é... Bom, ele estava trabalhando pro inimigo, né? Até Saul morrer. É o primeiro das podia ser cagadas. Um espião infiltrado também. Podia, nunca saberemos. Mas quando o Saul morre, realmente ele abandona os filisteus, ele é aclamado como rei de Judá. Existe uma guerra civil entre ele e os outros descendentes do Saul, e até ele ser, né, rei reconhecido de tudo. Okay. Então na próxima nós vamos ver como é que é o reinado de Davi. O segundo rei. O segundo rei. Até a próxima, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, nos acompanhe sempre no Instagram, no YouTube e no Spotify, e nos acompanhe os episódios novos toda semana. Um abraço. Até a próxima.